cavalo jovem, aqui de marcha batida, 6 animais apresentados, categoria aí com os animais bastante distintos um do outro realmente, mas animais de qualidade. Então, quando a gente começa um campeonato desse, a primeira coisa é agrupar os animais. Então a gente já pega os 4 animais da cabeceira, que já chama atenção realmente na dissociação, na diagramação, aí depois a gente vai alinhando, cumprindo toda a metodologia, usando todos os quesitos aqui do regulamento. Segura um pouquinho primeiro, usando todos os quesitos do regulamento para realmente chegar no resultado. Então até o 4º cavalo tem a dissociação boa, cavalo que disputa na cabeceira, o 5º e o 6º, os 2 animais hoje que perdem, não na dissociação, mas principalmente na movimentação. O 5º e o 6º perde hoje principalmente na amplitude. Se a gente for ver, é o cavalo que mais se difere hoje dos animais, que falta um pouquinho de amplitude, chega com o anterior um pouco mais reto ao solo, podia usar um pouquinho mais as suas articulações, posterior também atrasando um pouquinho mais suas pernas. O cavalo da frente hoje leva vantagem justamente hoje nessa progressão linear e dá a ele uma montada um pouco melhor, com mais recurso e mais equilibrado. A postura também a favor do cavalo de quinta, visto que o de sexto está trabalhando com o conjunto de frente invertido. Então os 2 animais que pecam aí no movimento, como eu disse, o de trás faltando movimentação e o da frente exagerando um pouquinho na movimentação, a gente faz opção pelo cavalo também melhor postado, o cavalo melhor de sela e por isso mais equilibrado, a gente faz opção por ele. Pode parar o de trás. 4º e 5º, aí aqui a gente já tem uma crescente na dissociação. Se a gente fosse ver até a amplitude, o cavalo de trás é um pouquinho mais amplo que o cavalo baio, que é muito machado, mas recorta um pouquinho mais, ele usa um pouquinho mais as frequências. Porém, ele tem a dissociação a seu favor, tem o equilíbrio corpóreo, principalmente na região da garupa, por não exagerar a movimentação de posterior, como o cavalo alazão da 5ª colocação, que tem essa hiperflexão dos seus jarretes que oscilam na região da garupa. Então, o cavalo da frente mais dissociado, mais equilibrado, montada muito próxima nos 2 cavalos, a vantagem que realmente é pelo gesto na dissociação e a coordenação do movimento ao seu favor, a gente faz a opção por ele. Muito obrigado ao 5º. E aqui os 4 cavalos, como eu disse, os 4 cavalos que chamam a atenção desde o início do campeonato, a gente tem que ir cumprindo toda a metodologia. O cavalo que mais manteve desde o início foi o cavalo castanho da 1ª colocação. O 2º começou muito bem, mas começou um excesso de pressão durante o campeonato, ele subiu um pouquinho mais a mão. O cavalo baio da 3ª colocação hoje torcendo um pouquinho seu eixo, andando em 2 pistas. E o cavalo baio hoje, se a gente for ver o movimento da 4ª colocação, o movimento dele é o mais curto desses animais. Ele exagera um pouquinho na sua frequência e também na minha montada ele estava um pouquinho mais apavorado, que fez ele ainda mais exagerar essa frequência e passa um pouquinho de atrito na sela quando ele exagera. Quando a gente consegue tocar ele um pouquinho mais no natural, ele alivia um pouco, ele abre a sua passada, ele fica mais confortável. Então o cavalo da frente hoje está mais fácil de ser tocado, está com o temperamento um pouquinho melhor, está abrindo melhor o movimento e a potência do posterior um pouco melhor, por isso a opção. Pode parar o 4º. 1, 2, 3, aí como eu disse, os 3 cavalos também tem seus pegas, assim, tem seus senões, mas o cavalo da frente hoje ele está mais alinhado. O cavalo baio, quando a gente vê ele por frente, por trás, ele tende a sair aí do seu posterior um pouquinho para a direita. O cavalo alazão então um pouco mais alinhado, até perde um pouquinho na coordenação de movimento. O alazão está subindo um pouquinho anterior, porém ele está um pouco mais alinhado, a dissociação é muito próxima nos 2 cavalos e esse alinhamento dá ele o melhor equilíbrio e melhor montada. Então o alazão ganha no alinhamento, ganha na montada, ganha no equilíbrio corpóreo, principalmente na região da garupa, onde o baio oscila um pouquinho mais. A gente faz a opção pelo cavalo alazão um pouco mais completo. Pode parar o baio, acabar de ajustar ele em casa aí, é muito bom cavalo. E 1º e 2º, os 2 cavalos que disputaram a primeira casa, até no início, um pouco antes do campeonato, até o meio do campeonato, eu estava com essas casas invertidas aqui, pensando o que faria com esses 2 cavalos, porém aí a regularidade realmente fez a favor do cavalo castanho. O cavalo alazão, quem acompanhou o início do campeonato, estava com o anterior um pouquinho mais baixo, estava um pouquinho mais coordenado, andando mais natural, aí esse excesso de pressão fez que ele subisse a mão, atrapalhou na coordenação do movimento. Então 2 animais muito machados, 2 animais excepcionais de cela, sem diferença significativa na cela desses 2 animais, a gente faz pelo cavalo realmente que foi mais regular, terminou um pouco mais coordenado, terminou um pouco mais a dinâmica um pouquinho melhor, podia ter a perna um pouquinho melhor o castanho, o senão dele trabalha aquela um pouquinho atrasada, mas como eu disse, a regularidade, o anterior descoordenando com o posterior, a gente faz a opção pelo cavalo que terminou um pouco mais íntegro. Pode parar os 2, excelentes animais, são de parabéns, proprietários e apresentadores.